Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Irmãos, eu quero aqui ler em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 54 para a nossa reflexão. Diz assim a palavra: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? E de onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Até aqui, amém? O problema de não valorizarmos o que temos. Aqui, irmão, nessa leitura nós acompanhamos o drama do Senhor Jesus Cristo, que era a terra natal. Mas quando nós falamos e nos referimos à terra natal, não necessariamente onde ele nasceu, mas aonde ele foi criado. E aqui foi onde ele foi criado, onde ele cresceu. E ali também estão seus familiares, seus parentes. E foi aqui, irmãos, que Jesus começou a ensinar na sinagoga. E aqui, na sinagoga, que as pessoas iam ali admirar os seus ensinamentos, a pregação dele. Mas ao mesmo tempo, é da sua terra, da terra que o criou, que a terra que ele viveu, e que ele recebe desprezo, a terra em que ele não é aceito. E é daqui, dessa terra, que vem as interrogações, que vem a rejeição à sua pessoa e ao seu ministério. Muitos de seus parentes e familiares mais próximos também manifestaram a incredulidade em relação à pregação do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor pergunta, e ao mesmo tempo ele afirma, que um profeta não é estimado em sua própria casa, entre a sua família. E aqui, irmãos, a fala do Senhor Jesus Cristo nos ajuda a compreender por que muitas vezes nós não escutamos o da nossa própria casa, o da nossa própria família. Muitas vezes, irmãos, nós preferimos escutar os de fora. Pessoas de fora nós preferimos escutar do que escutar os de dentro. Que dificuldade é para um filho escutar o pai? Ele prefere escutar os colegas da escola, de fora, da rua, ouvir os outros, o que os outros estão dizendo, mas não quer escutar os pais que estão por perto. Da mesma forma, quanta dificuldade é para o marido escutar a sua esposa, e a esposa também escutar o seu marido. Muitas vezes prefere escutar o companheiro de fora, de trabalho, da rua, o homem do boteco, e ela prefere escutar as comadres, as colegas, as amigas do salão de beleza, conversa de rua, e muitas vezes nenhum dos dois dá ouvido na sua própria casa, um para o outro. E nós hoje, irmãos, somos chamados pelo Mestre a rever os nossos conceitos familiares em relação ao diálogo. O Senhor nos chama a atenção para darmos mais atenção a esta área. Pode ser que nem concordemos, pode ser que nem estejamos de acordo com aquilo na qual a nossa casa está dizendo. Mas, irmãos, a primeira obrigação é escutar quem mora conosco, quem vive conosco, e aqueles que são as nossas autoridades diretas,
Como assim autoridade direta? Pai, mãe, o líder, o chefe, seja lá quem for, uma liderança direta. Escutar nossos pais, escutar a mulher, escutar o marido, escutar a esposa. E nisso está a graça de Deus. Nós muitas vezes, irmãos, damos valor só para o que é de fora, só para o que é dito fora. Isso também é o que acontece, irmãos, em muitas igrejas. O pastor bom é só o pastor de fora. O pregador bom é só o pregador de fora. O cantor bom é só o cantor de fora. Por quê? Porque muitas vezes nós não damos valor ao que nós temos. Muitas vezes nós não damos valores ao que está conosco, ao que Deus tem dado a nós, para estar no nosso lado dia a dia. Deus, irmãos, Ele quer falar conosco muito mais a respeito disso, se soubermos valorizar aquele ou aquela que Deus colocou conosco. Aprender a valorizar. Tem algo aqui, irmãos, um tanto quanto, vou dizer, intrigante para nós. Porque no versículo 58 aqui está dizendo: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O que é incredulidade? É falta de crença. É o não acreditar. É não ter fé. E o profeta não tem honra a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Muitos que têm perdido oportunidades gloriosas de ser abençoado. Tanto quem perde a oportunidade de ser abençoado por desprezar o profeta ou algum conselho, tanto quanto também, de uma forma contrária, aquele que é desprezado no seu lar, na sua pátria, ele vai ser honrado fora. Quem é humilhado vai ser honrado, vai ser exaltado. Mas quando a palavra de Deus diz aqui que não fez ali muitas maravilhas, o Senhor Jesus, por mais incrível que pareça a nós, Ele não fez muitos milagres ali. Por quê? Porque o povo não acreditava. Imagina, Jesus, o filho do carpinteiro? Não. Aquele menino que a gente via, talvez, indo para a escola, brincando com as outras crianças. Não aquele que a gente viu crescer aqui no nosso bairro, na nossa vila, na nossa rua, não. O filho de Maria. Imagina, aquele que é irmão de Tiago, José, Simão e Judas. Não, não pode ser, ele não pode ser o Messias, ele não pode ser o enviado de Deus. Mas de onde vem tudo isso? Eles aqui de uma forma indireta estão concordando a sabedoria do Senhor. Mas eles não querem o aceitar porque conhecem. E aqui que está o grande problema. É o problema de não valorizar o que tem. Quantos de nós não valorizamos o que temos? Ou pior do que isso, quantas pessoas não se valorizam a si mesmas? Amai a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Aí eu volto do fim para o início. Amar-se a si mesmo para amar o próximo. Aí eu pergunto para alguém: você se ama a si mesmo? Se você se ama a si mesmo, ou se você ama a si mesma, você se dá valor. O Senhor Jesus, ele fez esta afirmação, mas ele não estava preocupado se alguém aceitava ou deixava de aceitar, porque quem estava perdendo eram os outros. Ele sabia a posição na qual ele se encontrava. Ele sabia a missão na qual teria que concluir. Ele tinha a convicção de quem ele era em Deus Pai, mesmo ele sendo Deus. Aí eu te pergunto, você sabe qual que é a sua posição no reino? Você tem convicção do teu chamado?
E por que se preocupar com o que os outros estão pensando de você? Por que se preocupar com o que as pessoas dizem de você? Porque se eu tenho convicção da minha posição no reino de Deus, e se eu tenho a certeza de que eu estou no caminho, na verdade, na vida, de acordo com a palavra, quem é alguém para falar de mim e eu me preocupar com o que os outros falarem de mim? Eu faço uma observação muito importante, eu peço que você grave pelo menos essa expressão que eu vou dizer aqui. O que os outros pensam de mim não é problema meu. É problema de quem está pensando. O que falam de mim, contanto que não seja uma calúnia, uma difamação comprovadamente comprovada, porque é crime e dá processo, é problema da pessoa. O que acha de mim não importa para mim. O que eu sou e o que eu faço pode importar para alguém, mas principalmente para Deus, que me chamou, que me escolheu, que me formou. Conforme Isaías 43, Ele que me criou e me formou, e me escolheu, e me chamou, e me capacitou. E eu estou usando o meu exemplo aqui, você toma você como exemplo. Ah, irmão Fábio, mas eu tenho traumas de infância. Eu tenho problemas com rejeição. Eu sei como que são essas coisas. Tem chegado casos a nós dessa natureza. Às vezes você nasceu, talvez não de um planejamento, talvez uma gravidez acidental, outros casos mais graves na qual foi tentado até o aborto, mas não obteve não vou dizer sucesso, né? E graças a Deus que não obteve, mas não alcançou o objetivo na qual a mãe ou o pai gostariam que alcançasse. Mas a pessoa nasceu, você nasceu, alguém nasceu, mesmo tendo este sentimento de rejeição na gestação, que de uma forma ou de outra, alguém talvez não vai acreditar, mas que traz influência ao decorrer da vida. Mas esse sentimento de rejeição não pode atrapalhar a minha vida, não pode atrapalhar os meus relacionamentos, não pode atrapalhar meu casamento, meu matrimônio, minha convivência familiar, no trabalho, na sociedade. Porque isso não pode ser um trauma constante implantado dentro do meu ser, da minha mente, do meu consciente e inconsciente. E onde buscar a cura? Naquele que foi rejeitado. Jesus Cristo foi rejeitado na sua própria parentela e no seu próprio bairro, na sua nação, na sua cidade, no seu município, no seu povoado. Quantos têm rejeitado este mesmo Jesus? Como é que pode? Não poderia, mas é assim que acontece. Aquele na qual Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, no seu amor infinito pela humanidade, dando a última e única oportunidade do ser humano alcançar a remissão dos seus pecados, e enviou o Cordeiro dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por amor a nós, por amor à humanidade, mas a humanidade tem o rejeitado. Porque aqui eu não posso estar limitado apenas a esse trecho da escritura de 54 a 58 de Mateus capítulo 13. É toda a geração, desde o nascimento de Jesus até os dias atuais, mais de 2000 anos atrás, por que não dizer desde o início do mundo até o dia de hoje. Aquele que veio por amor a nós, aquele que
era o Verbo se fez carne, habitou no nosso meio, habitou no meio deste povo, e o povo vendo Jesus, alguns comendo com Jesus, a multidão comendo pão e peixe com o Senhor Jesus, muitos curados, muitos libertos, muitos sarados, muitos transformados, muitos perdoados os pecados, muitos que viram Jesus, muitos que conversaram com Jesus, o Senhor, viram Ele face a face, mas que mesmo assim não creram. A incredulidade é o problema de não dar valor. É um problema terrível, irmãos, de não dar valor ao que tem no momento. E por que nós carregamos isso até hoje? Por que nós não damos valor ao que nós temos? Isso é no geral, irmãos, mas principalmente aqui. Por que nós não damos valor a esse Jesus da Bíblia? A esse Jesus que é Deus? Bem-aventurado aqueles que creram sem ver, que no caso sou eu, que não vi Jesus. Eu não andei com o Senhor Jesus, eu não sou apóstolo, eu não andei com Jesus. Mas eu creio, e a Bíblia me chama de bem-aventurado. E eu creio que você também crê, de verdade, não apenas num romantismo religioso. Mas Romanos 10, versículo 9 diz que eu confesso com o lábio e creio no coração verdadeiramente, sinceramente e honestamente que Ele veio, viveu, se entregou à morte na cruz, morreu, e naquele momento Ele morreu mesmo. Só que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e eu creio nisso. Eu não sou mais incrédulo. Tanto que Ele fez muitos milagres na minha vida, porque eu criei, continuo crendo, e tenho fé nele. Diferentemente deste povo, onde Ele não fez muitas maravilhas, por conta da incredulidade e o desprezo. Quantos nos dias de hoje têm desprezado a graça de Cristo? Isaías, irmãos, eu marquei um texto aqui, em Isaías capítulo 53, que é a prova de que não foram só a sua parentela e seus amigos ali, vizinhos, que desprezaram ele, mas uma grande multidão ao redor do mundo. Até hoje. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ou seja, viravam a face. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, eu e você e todos nós, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa da nossa transgressão e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo, a chicotada, a lança do lado, a coroa de espinhos, a humilhação, o cuspe no rosto, o castigo que nos traz paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelo seu cansaço, pela sua queda diante do peso daquela cruz, pelo seu sofrimento, pela sua dor, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desraigados como ovelhas. Cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Você sabe por que ele não abriu a boca? Porque ele tinha um objetivo a alcançar. Podia falar o que quisesse. Você não é o rei? Você não é o filho de Deus que você está dizendo? Escapa daí. Escapa desta cruz. Você não é o filho de Deus que tanto diz? Você é rei? Tu disseste. E Satanás? Se tu és o filho de Deus, pula daqui lá para baixo. Se tu és Deus, dá ordem que essas pedras se tornem pão para matar a sua fome de 40 dias e 40 noites. Jesus não deu crédito à rejeição e à afronta do diabo, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem chamou ele, ele sabia o que veio fazer, ele sabia da sua missão. Ele não se preocupou com o que os outros achavam dele. Se achava mal, se achava bom, se achava isso, se achava aquilo, assado, cozido, cru. Ele não estava preocupado com isso, porque ele tinha convicção de quem ele era. Ele não é daquele ou daquela nos dias de hoje que qualquer coisinha chora, vira a cara, abandona a igreja, apostata da fé. Não. Ele era convicto. O Senhor Jesus era forte, era corajoso. Porque força não é no grito. Força não é aquele homem ou aquela mulher que não leva desaforo para casa. Não, eu tenho que falar, eu tenho que desabafar. Me xingou, eu vou xingar de 10 a mais. Se me der um tapa no lado da face, eu dou 50 murros em cada lado do outro. Não. Jesus não falou nada. Foi ferido, apanhou, foi rejeitado. Ele veio por amor a nós. Mas nós o rejeitamos e muitas vezes, com as nossas atitudes, com o pecado que muitas vezes nós amamos cometer, porque aí que está o pior, amar o pecado que comete, aí nós acabamos que desprezando o Senhor. Aí perguntaram naquele dia, tá aí ó, eu imagino, tá aqui ó, tá aqui Barrabás e tá aqui Jesus, que vocês dizem ser o rei, tá aqui um do lado, outro do outro, quem vocês escolhem? Escolheram um criminoso confesso. Por quê? Porque não dá valor ao que tem, não deram valor. E naquele meio, irmãos, com certeza tinha gente ali que comeu do pão, comeu do peixe, teve gente ali que foi curado, foi liberto, teve perdão dos pecados, mas escolheram Barrabás, escolheram o criminoso confesso. E Jesus Cristo, que não cometeu nenhum pecado, e Jesus Cristo, que não tinha culpa nenhuma, foi condenado, e condenado, condenação de cruz. Por quê? Porque muitos de nós não damos valor. Não damos valor às coisas, não damos valor ao que nós temos. E muitos de nós, irmãos, muitos de nós que infelizmente não temos dado graça, não temos dado valor à graça de Cristo que está disponível a todos nós no dia de hoje. Então, irmãos, vamos aproveitar e buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque haverá um dia em que o Senhor enviará fome, mas não fome de pão e nem sede de água, mas fome da palavra dele. Então, irmãos,
Vamos aproveitar o tempo de hoje, o tempo da graça e o tempo na qual estamos vivos, para que possamos dar valor ao que nós temos. Eu encerro aqui, irmãos, dizendo: dê valor ao que você tem. Dê valor ao que você tem na tua casa, dê valor à tua família, dê valor ao seu trabalho, que embora algum ou alguém fale mal do seu chefe, do seu patrão, do seu pastor, do padre, do bispo, porque tem gente que não dá valor e acaba que amaldiçoando. Vamos aprender a dar valor ao que nós temos. Eu estou falando aqui de recursos humanos. Vamos dar valor aos recursos humanos que nós temos, que Deus tem permitido nas nossas vidas, e aprender também a ouvir mais e falar menos. Porque muitas vezes a solução dos nossos problemas, Deus pode usar alguém dentro da nossa família. Ou pior do que isso, Deus pode usar até mesmo um inimigo para nos dar uma estratégia e uma saída diante de uma situação. Então, irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Desejo que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito de Deus esteja convosco. Não somente hoje, mas para todos sempre. Quem quer diz. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.